Graças a Deus, motivo de alegria poder revê-los, It's a great joy to poder see estar you aqui com os again, amados. to be here with you. Com certeza, ao chegar na sua cidade, na sua igreja, Definitely when you get in your você vai city, in chegar your voando, church, né? Porque o you're gonna get there combustível flying tem sido derramado esses dias aqui, né? because there has been released over you this É só night. deixar o combustível incendiar, It's just let it burn. deixar o fogo acender. Let the fire to light up. Amém, queridos? Amen. Estamos felizes por estar com os irmãos, com os pastores, pastor Eduardo e sua equipe aqui em Minas, pastora Sonha, todos os pastores aqui de Minas, demais, pastor Kincaid com a sua equipe que veio da América, né? Estamos felizes e nos sentimos muito honrados por essa oportunidade. And we have a great honor in having this opportunity to have you here. É uma nova habitação, né? Ministrar com alguém interpretando, It's an adaptation isso faz parte do crescimento, né? to ministry if someone Todas as- translating, but it's part of growing, right? Todas as vezes que a igreja cresce, a gente tem que trabalhar nova adaptação, né? All the times that the church grows, we have to adapt, right? Lidar com algo que a gente não está acostumado, Deal with something that we are not used to, mas sempre será uma honra. but it's always going to be an honor. Nós queremos compartilhar uma palavra no livro de 1 Crônicas, We wanted to share a word in the book of 1 Chronicles, capítulo 4, chapter 4, versículo 9. verse 9. Primeira Crônica, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônica 4, 9 e 10. First Chronicles 4, 9 and 10. Diz assim a palavra: It says like this, the word. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Jabez was more honorable than his brothers. Sua mãe chamou-lhe Jabes, His mother had named him Jabez, saying, porque com dores o dei à luz. I gave birth to him in pain. Versículo 10. Verse 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Jabez cried out to the gods of Israel, saying, Ó, tomara que me abençoes Oh, that you would bless me e me alargue as fronteiras. and enlarge my territory. Que seja comigo a tua mão Let your hand be with me e me preserves, and keep do me mal. from war, de modo que não me sobrevenha aflição. so that I will be free from pain. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. And God granted his request. Vamos orar? Let's pray. Pai, nesse momento nós Father, te in this louvamos moment we praise you na beleza da tua in the santidade, beauty of your sanctity, pela sua grandeza, for your greatness, pelo seu poder, for your power, pelas suas maravilhas, for your wonders, pelas obras for the works que o Senhor tem feito that you have done em nosso meio, in our midst, nesses dias, in this nesse day, tempo, in this time, trazendo bringing grande avivamento, a great grande revival, despertamento a great awakening para esta to juventude this youth da IDPB. of IDPB. Cremos, Pai, We believe, no teu Father, mover, in your nesses movement, dias, in these nesse days, tempo, in this time, em nossas vidas, in our lives, em todas as IDPB all IDPBs, dos estados, espalhado pela nossa nação spread to this, e to também this nas nation, nações. also the nations. Te agradecemos We thank you pela sua graça infinita, for your pelo seu grande amor, greatness, pela for your sua great love, benignidade, and your misericórdia, mercy, por tudo que o Senhor tem for feito. everything you have Em nome done. de Jesus. In Jesus' name. Você pode aplaudir o Senhor, dê um aplauso ao Senhor. Graças a Deus. Então, você pode sentar. Eu trouxe como tema, My seat, I brought as a team now, nesta noite, buscando surging o avivamento the revival para mudar to change a história da sua vida, the history of your para life, mudar a história da minha vida. to change the history of my life. Nada acontecerá, Nothing will as happen. mudanças de vida, The changes in the life, o crescimento do the reino, growing of the a kingdom, multiplicação da the igreja multiplying of the church. não vai acontecer It's not going to happen se cada um de nós
If each one of us pessoalmente personally não buscarmos don't search um avivamento a revival, pessoal personal para a revival nossa vida. for our lives. Esse texto nos relata This text says to us sobre uma pessoa que nasceu about someone that was born aparentemente apparently para ser nada, just to be nothing, para viver no sofrimento, to be in pain, to live para in ter uma pain, vida vazia, to have an empty life, onde tudo poderia dar errado. when everything could go wrong. No entanto, However, ele decidiu, he decided, diga comigo, ele decidiu, say with me, he decided buscar a to Deus, search the Lord. mudou o seu destino He changed his e se destiny, tornou and he o became mais ilustre the most honorable entre os da sua família between their family e da sua tribo. and his tribe. Este homem é This Jabes. man is Jabez. Ele se posicionou He positioned contra himself o destino against the destiny que as pessoas planejaram para ele. that people decided for A him. sua mãe His mom chamou-lhe Jabes, called him Jabez, dizendo, saying, porque com dores o dei à luz. because with pain I gave birth. Nós sabemos pela tradição We know for Bíblica biblical, que os nomes, that the names, os nomes bíblicos the biblical names, revelam as características de uma pessoa. they view someone's Era comum- characteristics. Era It was comum common dar nome to give names aos recém-nascidos to the newborns relacionado com as circunstâncias related to the às circumstances quais eles nasciam. to which they were born with. Por exemplo, For example, Jacó, Jacob, mentiroso. a liar, Manassés, Manasseh, esquecido. a forgotten, Efraim, Ephraim, dupla fertilidade. double fertility, Salomão, Solomon, cercado de paz full of peace ou pacífico. with the Pacific. Todos esses nomes citados e outros nomes All of these names that were citados said pela here Bíblia, and other names cited in Bible, eles viviam conforme o significado do seu nome. they are sent according to the meaning of their names. E nós entendemos And we que understand só a conversão a Deus only the conversion to God pode mudar a história de pessoas can change someone's history, amaldiçoadas pelo nome. cursed by the name. Como, por exemplo, Jacó. As for example, A partir Jacob, do instante que ele invocou from the moment that que he ele buscou invoked, that he searched ao Senhor, the Lord, o seu nome foi mudado his name was de changed Jacó para Israel. from Jacob to Israel. Nós sabemos também We also know que nenhum filho that any son escolhe o seu nome. chooses their own name. Na história de Jabes, In the history of a Jabez, sua mãe his mom deu este nome gave him this que name significa sofrimento, that means pain, dor, suffering, aflição, affliction, pesar, heaviness, exatamente por causa das dores exactly because of the que ela pain sofreu para lhe dar à luz. that she suffered to give birth. No entanto, However, a sua vida era para ser his life was supposed to be marcada pela dor, marked by pain, pelo fardo, by the pelo heaviness, sofrimento. by the suffering. mas ele But he não aceitou didn't accept o destino que a sua mãe planejou para the ele. destiny that his mom Ele saiu do gave him. comodismo, He left the commodity. ele não aceitou a lei das He circunstâncias didn't accept the as circumstances quais ele nasceu to which he was born in. e foi buscar And he searched daquele que poderia. from someone mudar a that sua could história. change his history. Ele buscou He searched avivamento a revival para a sua vida for his life em meio às in the circunstâncias. midst of the Ele não circumstances. aceitou He didn't accept viver uma vida religiosa, live a religious viver life, uma vida conforme live a life aquilo que estava previsto para ele how viver. he's supposed to. Ele how he's supposed to decidiu live. He decided Mudar a sua vida, to change his life, buscando avivamento searching for a pessoal. revival, a personal revival. Ele entendeu He understood que para mudar a história de sua vida, that for change the history ele of his deveria life, buscar he should search avivamento a revival no Deus de Israel. in the God of Israel. No versículo 10 diz: Verse 10 says, Jabes invocou o Deus de Israel. Jabez
cried out to the God of Israel. Jabes invocou o Deus de Israel. Jabez cried out to the God of Israel. E esta palavra invocar And this word, cry out, é muito mais que uma oração it's much more than a em prayer alta voz. out loud. Este invocar This crying out no hebraico in Hebrew, é como uma pessoa que quisesse provar it's like someone that a wanted to existência prove de algo. the existence of something que ouviu que é bom, that he heard it mas was que good, ainda não conhece. but that he still doesn't know. O próprio Deus, God himself, ele nos exorta he exhorts a us buscar to search aquilo que nós ainda não conhecemos. for the things that we don't know yet. Jeremias 33:3 diz: Jeremiah 33 says, Invoca-me e te responderei. cry out and I will answer to you. Anunciar-te-ei I will announce coisas grandes great things e ocultas and hidden que não that sabes. you don't know. Jabes Jabez era um homem da tribo de Judá was a man of the tribe of e com Judah. certeza, And certainly, como qualquer um da sua tribo, as anyone in ele his já tribe, tinha ouvido falar he had heard do Deus de Israel. about the God of Israel. Só que ele queria mais. However, he wanted more. Ele queria provar os feitos que o próprio Deus tinha realizado na sua nação. He wanted to prove that the things that God did in his nation. Possivelmente ele tenha ouvido falar Possibly he heard about das obras que o Senhor fez of the doing that pelas the Lord mãos de did Moisés for the hands of Moses lá no Egito. in Egypt. Possivelmente ele ouviu falar Possibly he como o heard Senhor saying, abriu o Mar Vermelho just like God através opened das the mãos Red de Sea Moisés. through the hands of Moses para que o seu povo pudesse atravessar a pé enxuto. for the people to Deve go ter to ouvido the sea. falar He must have heard da rocha que jorrou água, of the rock do that maná que eles spread comeram water, durante 40 anos of the food that he ate it through 40 years, e outros feitos. and many doings. E por isso And for that não se reason, contentou he didn't. apenas em ouvir falar, He wasn't happy just mas to ele listening, decidiu but he decided invocar to o cry Deus out de Israel. the God of Israel. Ele decidiu invocar He decided to cry o out Deus de Israel. to the God of Ele Israel. não se conformou com a mediocridade, He didn't settle with the mediocrity. não se permitiu He didn't allow himself se tornar vítima das consequências às quais ele nasceu. to become a victim of the consequences he was born in. Ele buscou um avivamento para a sua vida pessoal. He searched a revival for his personal life. Pense bem, Think. eu não sei qual é a sua história. I don't know what your story is. E também não sei qual é a história que você está escrevendo na sua vida. And I don't know the story that you're writing in your life. Mas de uma coisa eu sei, But something I know. somente 2 pessoas Only two persons podem mudar a história da sua vida. can change the history of your A life. primeira é o Senhor Deus The first is the Lord our e a God. segunda é você mesmo. And the second is yourself. Jabes Jabez invocou cry o out Deus de Israel to the God of porque Israel ele quis because he ver wanted a to sua história see his history de vida of life e ter uma grande transformação. with a great transformation. Vivendo um avivamento, Live in a revival. ele teve uma visão ampliada He had a expanded vision para crescer na vida. to grow in life. No versículo 10, na parte B, In verse diz o 10, seguinte: second part says like this. ó, tomara que me abençoes Oh, I hope he blesses e me me alargue as fronteiras. and expand the barriers. Nota-se que Jabes We can see that Jabez, pediu a Deus a bênção, he asked the Lord the mas blessing, determinou o que ele queria. but he decided Ele what sabia he o que ele wanted. queria. He knew what he wanted. Ele não tinha dúvida do que ele queria. He didn't have doubts about what he wanted. Ele queria crescer, He wanted to grow. ele queria expandir, He wanted to expand. ele queria frutificar, He wanted to fructify, multiplicar. multiply. Ele queria ser alguém no meio dos He seus. wanted to be somebody between their own. Se você ler If you read em 1 Crônica, in First Chronicles, do capítulo 1 from chapter 1 até o capítulo 9, to chapter 9, nós vamos encontrar aproximadamente we can see about 600 nomes de pessoas. 600 names of people, E somente o nome de Jabes and only the name of Jabez que ganha destaque that is highlighted em meio a essa centena de in nomes. the midst of these O hundreds of escritor names. desse livro The writer of this book, estava escrevendo he was writing o nome
the name das pessoas que compunham of the persons who were with as tribos, as famílias de Israel. the tribes and the families of Israel. E quando chegou no nome Jabes, And when God to the ele name abriu Jabez, parêntese he opened up a parenthesis exatamente para exactly descrever to describe as ações, the actions, as atitudes the behavior deste homem of this man perante o Senhor. before the Lord. Exatamente porque ele teve Exactly because he uma wanted visão ampliada, expanded porque vision. não se acomodou Because he didn't settle com o rasteiro, with crawling. não se conformou He didn't settle em ser pequeno. being small. Ele quis crescer, He wanted to ele grow. quis frutificar, He wanted to ele fructify. quis multiplicar, He wanted to multiply, expandir, expand. ele queria possuir He wanted o máximo de terra possível. to have as much land as possible. Existem pessoas There's people que buscam a Deus, they search for the Lord. que pedem a bênção de Deus, They ask for the Lord's blessing. mas na maioria das But vezes most of the time, não sabem o que querem. they don't know what they want. A palavra nos incentiva The words a incentivize termos us objetivo, to have a a termos goal, propósito, to have a purpose, a nos colocar to put us diante da visão, before the vision daquilo que Deus tem para of nós. what God O has. próprio Jesus, ele diz Jesus himself em Mateus says, capítulo in 7, Matthew chapter versículo 7, 7 verse 7 a 8. and 8, Pedi ask e dá-se-vos-á, and will be given to buscai you. Search e and achareis, you'll find. batei e abri-se-vos-á, And the door porque will todo open. que pede, Because everyone recebe. who asks, receives. o que busca encontra, The one who searches e ao que finds. bate, And the one who abrir-se-lhe-á. knocks, the door will be open. Jabes foi esse tipo de pessoas. Jabez was this kind Debaixo of de um avivamento pessoal, searching for a personal Jabes revival. buscou Jabez searched segurança security no lugar certo. in the right place. No versículo In 10, verse 10, que nós lemos, na we can parte C, read, in part C, a palavra diz: the word says, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. let your hand be with me and keep me from harm. A pior coisa é você ter tudo, mas muitas vezes não ter paz. The worst thing is for you to have everything, Ou but you melhor, have no peace. ter de tudo e viver numa insegurança terrível. Better say and have everything, but you live in constant insecurity. Jabes queria crescer, Jabez wanted to grow. queria ter terras, He wanted to have lands, empregados, workers. ser ilustre, He wanted to be honorable, mas também ele queria ter but paz, he also wanted segurança. peace and security, a ponto da aflição não poder alcançá-lo, to the point of affliction doesn't E nem a sua get to família. him and his e family. ele buscou isso diante do Senhor. And he searched this before A the Lord. expressão mão do Senhor The expression hand No of the Antigo Lord Testamento, in the Old Testament, tem a característica de Deus estar comigo. there's the characteristic of God is with me. E a mão do Senhor And the hand of the Lord sempre estará will diante always daqueles que estão buscando um be avivamento. before the ones who are seeking Isaías revival. 59, versículo 1, Isaiah 59 verse a 1 palavra diz: says, eis que a mão do Senhor the hand não está encolhida the hand of the Lord is para not que não hidden possa salvar, so that he e can nem save. surdo o seu ouvido And he's para also que not não deaf, possa ouvir. for he can hear. Em tempo de avivamento, In times of a revival, mão do Senhor the hand of the estará Lord sempre estendida will be always para salvar, extended to save, para libertar, to set para free, transformar, to transform, para curar, to heal, para operar o sobrenatural, to work para fazer miracles, coisas tremendas. to do tremendous A things. mão do Senhor não The está hand of the encolhida. Lord is not hidden. Ele continua salvando. He's still saving. Ele continua He's libertando. still setting people free. Na hora que você for para o campo, At the time a that you mão go do to Senhor the estará com The hand você. of the Lord will be with you. Depois que o povo passou com os pés enxutos no Rio Jordão, After the people went through the sea with the dry feet, Josué, ele usa uma expressão para o povo de Israel, Joshua uses an expression to the people of conforme o que está escrito em Josué capítulo 4, and it's written in Joshua Versículo- chapter 4, 24. verse 24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, A fim de que temais ao Senhor,
vosso Deus, And so- todos os dias. and so that you might always fear the Lord. Vamos your repetir God. esse versículo. Let's repeat this verse. Para que todos os povos da terra For the- conheçam que a mão do Senhor é forte, So that all peoples of earth might know that the hand of the Lord is powerful, a fim de que temais and so that you ao might Senhor vosso Deus always fear the Lord your God todos os dias. every day. Esta palavra ela foi exatamente para informar ao povo de Israel This word was exactly to inform the people of Israel que assim como o Senhor esteve com Moisés, that just like the Lord was with Moses, a partir daquele instante, from that moment o Senhor on, também estaria com Josué. the Lord would also be with O Senhor Joshua. também estaria com aquele povo The Lord would also be with para that as people conquistas da terra. for conquering the land. Jabes, ele foi ouvido por Deus, diz a palavra. Jabez was heard by God, says the word. No versículo 10, na parte D, diz o And seguinte: the verse 10, part B says the following. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. And God granted his request. Jabes teve a ousadia de orar com objetivo Jabez had the boldness of praying with a goal, e foi ouvido. and he was heard. Uma das maiores qualificações do Senhor One of the biggest qualifications of the Lord é de nos ouvir, is listening to us. tanto os de perto como os de longe. The ones who are close and the ones who are far. Existe um hino que alguém canta que Deus é um Deus de perto e não de longe, né? There's a song that says that God is a God that is close and not far. Mas o que a palavra diz em Jeremias 23:23, But what the word says in Jeremiah 23:23, acaso sou Deus apenas de perto, am I a God to be only close, diz o Senhor, says the Lord, e não também de longe? and also not far? Em outras palavras, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. In other words, God is everywhere. E para ele não existe distância. And for him there's no distance. Ele é um Deus de todos os ângulos. He's a God of every angle. Jesus disse que estaria conosco Jesus says he will todos be os with us dias every day até a consumação dos until séculos. the ends of the earth. Para concluir nesta To noite, conclude this night, nesse texto que nós lemos, in this text that we read, podemos entender we can understand que a vida de that Jabes, the life of ela Jabez teve 3 momentos. had 3 moments. O primeiro, The first one em princípio, was initially, Jabes começou a sua vida com dores e dificuldades. Jabez initiated his life with pain and struggle. E por isso seu próprio nome significa dor, aflição e pesar. For that reason, his name was pain and affliction and suffering. Mas em meio à sua caminhada, But in the midst of his walk, Jabes Jabez invocou cried o Deus de out Israel. to the God of Israel. Houve um momento na sua There vida was a moment em in que his ele life conheceu o poder da that oração. he got to know the E a power partir of de prayer, então, and from that moment, Tudo mudou em sua vida. everything changed in Ele his aprendeu a life. invocar o nome do And he Senhor. learned to cry out to Ele the aprendeu a Lord. buscar a He Deus. learned to search for the Lord. Ele buscou comunhão com o Senhor. He searched communion Ele with buscou the um Lord. avivamento He sought pessoal. revival, Ele não personal aceitou revival. He didn't accept uma it. vida qualquer diante de Deus. Just as, Ele a quis random ter a life. sua própria experiência pessoal. He wanted to have his own personal experience. Quando nós entendermos When we understood que o avivamento that the no reino de revival Deus in the kingdom of God começa starts com um avivamento pessoal, with a personal revival, cada um de nós each and every estaremos one of us buscando a Deus would be searching com for mais the Lord, intensidade, more intensely, com mais fervor. with more hunger. Se você experimentar um avivamento, If you want a o revival, seu casamento será melhor. your marriage will be better. Se você experimentar um avivamento, If you go through a a sua revival, família será your melhor. family will be Se better. você experimentar um avivamento, If you experience a sua a célula revival, será melhor. your small A group sua will be célula better. multiplicará. Your small group will Se você multiply. experimentar um avivamento, If you experience a revival, a sua igreja, your church ela vai também will also experimentar esse avivamento. experience the Os revival. milagres vão The acontecer, miracles will happen. as pessoas vão se converter, The people will as células convert. vão The multiplicar, small groups will novas multiply. igrejas vão ser New plantadas, churches will be porque o planted. avivamento, Because the ele revival começa starts em uma vida in pessoal, a personal em uma life, busca in a pessoal. personal search. Foi o que Jabes fez, That's what Jabez e ele did. teve a sua própria And experiência. he had his own experience. E por fim, And to end, Jabes
foi o mais ilustre dos seus irmãos. Jabez was the most honorable of all Exatamente his brothers. porque a sua vida Exactly foi because transformada. his life was transformed. e ele deu a volta por cima. And he turned his life around. Exatamente Exactly. porque experimentou Because he um avivamento experienced pessoal. a personal revival. Embora ele tenha causado dores Even though he caused it à pain sua mãe to his mom quando nasceu, when he was born. depois ele lhe deu Later, he mais gave orgulho her more pride do que os seus filhos, of os seus all outros his filhos. brothers. Se você If you não teve um bom começo, didn't have a good start ou não está tendo um bom começo, or not having a good peça ao start, Senhor, ask the Lord. peça a Deus Ask the Lord que te dê that give you um final feliz. a happy ending. Peça ao Senhor Ask the Lord que libere to release sobre a sua vida upon your pessoal life, your personal avivamento. life, a revival. Faça como Jabes, Do a Jabez transforme a sua vida did. Transform your life em uma oração in a prayer ao Senhor to the Lord de todo o seu of coração. all your heart. Deus pode mudar a sua história. God can change your history. Deus pode mudar o seu destino. God can change your destiny. Eu quero orar nesta I noite wanna pray this por um night avivamento pessoal, for a personal na sua revival vida. in your life, por uma prosperidade for física, a personal relacional, prosperity, relational, emocional emotional, e financeira. and financial. Eu quero orar por você nesta wanna pray noite. for you this Ficamos de night. pé, queridos, Can vamos you orar. stand up, please? We were going to pray. Coloque sua vida diante do Senhor. Put your life before the Lord. Nós queremos um avivamento. We want Nós a pensamos em revival. avivamento. We looking for a revival. Sonhamos com We avivamento. dream with a revival. E eu pessoalmente penso And personally, I think que nós já estamos vivendo. that we are already Esse living avivamento. this revival. Na minha cabeça, In my head, isso aqui é resultado. all of this is a O result. sim é resultado. Sin is a result. As ações do Ministério de Missões The actions of the Ministry estadual, of Missions, state, nacional national, é resultado de avivamento. is a result of Porque sem revival. avivamento, Because without revival, A igreja não se move. the church doesn't A move. igreja não The age. church doesn't act. A igreja fica entre quatro The paredes. church starts Os to crentes se become tornam walls, religiosos. and they believe becomes Nós não somos religious, religiosos. but we are not religious. Nós não somos We crente. are not believers. Nós somos um We exército. are an army. Nós somos o We exército are do an Senhor. army. E precisamos avançar. And we need to move E tudo forward. isso começa And all of this starts com um avivamento with a pessoal. personal revival. Busque ao Senhor nesta noite, Search for the Lord pessoalmente, this night, para a sua personally, vida. for your life. Fale com Ele. Speak with Coloque Him. o seu coração diante dele. Put your heart Abra before sua Him. boca nesta noite. Open your mouth Ore a this Deus. night. Pray to the Nós Lord. queremos orar com você nesta We wanna noite. pray for you this Pai, night. nesse momento eu oro Father, in this moment, I por cada pray pessoa aqui, for por each cada and jovem everyone aqui, here, each por cada youth, irmão aqui, each por brother, cada pastor, por cada each líder, pastor, each por cada leader, missionário, for each Senhor. missionary. Eu intercedo, eu clamo a I Ti. claim to you, I cry Nós out pedimos to um you. avivamento, We ask nós you for pensamos em revival. avivamento, We need nós a queremos um revival. avivamento. We want a E eu revival. creio que nós estamos vivendo um And I believe avivamento. that we are living a E revival. precisamos, And Pai, we need, Lord, pessoalmente ter a nossa experiência. E aqueles que não estão tendo essa experiência, experiência, que eles possam ter essa experiência, que eles possam invocar o nome do Senhor, que eles possam buscar a Ti intensamente, Senhor, diariamente, Senhor, constantemente, Senhor. Não permita, Senhor, que viemos nos conformar for us to settle. com a religião, que não viemos agir como religiosos, May we not act que não as viemos nos religious. conformar May we com not aquilo que o settle destino possa estar with what sinalizando the destiny a can cada um de say nós. to each and Que every possamos nos dispor, May que we be possamos nos available. levantar May we como raise Jabes, up as ter Jabez atitude did. pessoal em buscar o Senhor, To invocar o serve Teu the nome, Lord, Senhor. to cry out your name. Nós te buscamos nesta noite, Pai. Nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Tu és o Senhor desta igreja. Tu és o Senhor da IDPB. Tu és o Senhor do Ministério de Missões. Tu és o Senhor desse jovem. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus da IDPB. Tu és o Deus da grande seara, Pai. You is the Lord of the harvest. Venha conosco nesta noite. Libera este avivamento para aqueles que ainda não estão experimentando, Senhor. Nós te buscamos nesta noite. Nós te adoramos nesta noite. Porque Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Receba toda a adoração nesta noite do Teu povo. Receba a graça do Teu povo nesta noite, Deus. A gratidão do Teu povo, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pelos pastores desta igreja. Nossos líderes, nossos pastores. Obrigado por esses jovens que estão aqui, que vieram, Pai, de longe, para estar aqui esses dias,
para experimentar mais e mais de Ti, Senhor, do Teu mover, Senhor. Não permita que nenhum deles saia daqui sem essa experiência pessoal, sem esse avivamento pessoal, assim como Jabas experimentou, assim como Jabas foi o mais ilustre dentro da sua família. Faça da tua igreja também assim, Senhor. Nós cremos e profetizamos em nome de Jesus. A palavra do Senhor nessa noite, queridos,